Começar é o seguinte, eu quero falar para vocês como funciona os 7 princípios da nossa metodologia. Eu sei que muita gente já escutou nas videoaulas, só que assim, é importante vocês também verem por um outro ângulo, ou seja, de uma outra forma, de uma outra percepção. E aqui eu vou estar explicando para vocês tudo como funciona. Para começar, a gente tem um princípio que é muito importante, até mesmo antes de você dar aula, que é o princípio Mind Prudence. O que é o Mind Prudence, Thiago? O Mind Prudence é que você precisa ter uma mentalidade preparada antes mesmo da aula. Não adianta você chegar para ministrar a aula jogando no escuro, ou seja, não estando preparado. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que o Mind Prudence é tudo que você tem na sua mente para que você realmente, quando pise o pé na aula, esteja 100% ali ativo, preparado. Primeira coisa que você tem que levar em consideração, são 3 pontos principais, mas eu vou citar o primeiro agora. Mind Prudence, você tem que ter bem claro na sua cabeça o seguinte, qual é o seu propósito com essa aula? Você tendo isso bem claro, pode apostar que naqueles momentos difíceis, que eu sei que a gente tem, por exemplo, acordar mal, com dor de cabeça, acordar muitas das vezes até mesmo com baixa energia, com preguiça e falar, eu tenho que ministrar a aula. Mas aí vem, quando você tem uma mentalidade preparada, você se conecta com o seu propósito. Por que você vai ministrar aquela aula? Você sabia que a sua pior aula pode transformar a vida de muita gente? Você sabia que a sua mensagem, ela tem que estar sempre na frente da sua persona? Porque quando você coloca você à frente da sua mensagem, o que acontece? Você simplesmente, se você estiver mal, você não vai dar aula. Quando você sabe que a sua mensagem transforma vidas e que a sua palavra faz a diferença na vida dos outros, até mesmo para você, aí a chave vira. Então é por isso que você tem que entender todos esses pontos do Mind Prudence. Você se alinhou com o seu propósito? O meu propósito é transformar vidas. O meu propósito é simplesmente sair daqui do ponto A e ir para o ponto B, porque eu sei que com a minha aula eu vou ser melhor. Primeiro é você. Você tem que ser melhor para você, para depois você ser melhor para os outros. E quando você tem a consciência disso, tudo muda. Você simplesmente sabe o que você está fazendo e as coisas começam a dar certo de acordo com que você se entrega, de acordo com que você coloca a sua energia. É igual uma planta. Eu estava ontem citando no nosso treinamento que tivemos online o seguinte, que existe uma história do bambu chinês. Ele cresce durante 5 anos apenas alguns centímetros. E depois de 5 anos, ele sobe de vez como se já tivesse uns 15 anos. Ou seja, por que isso? Porque primeiro ele cresce para baixo. Ele fortalece a base. Para depois, quando subir, ele simplesmente se sustentar. Então, é isso que você tem que levar em consideração. Você está empreendendo dança. Você tem que pegar essa história do bambu e levar para a sua vida. Primeiro você tem que fortalecer a base. As pessoas que estão com você, a sua família, você, né? Por isso que você tem que ter o herói ativado. Por isso que você tem que ser um herói mesmo da sua jornada, da sua história. Porque se você não tiver com a sua base, que é você, fortalecido, você não vai subir. Você não vai conseguir. Você pode até subir, mas a sua queda vai ser imediata. E isso, para você que quer viver da dança, para você que quer empreender, é como se fosse uma autossabotagem. Então vamos lá, o segundo ponto que você tem que ter bem claro e definido é qual é o propósito que a sua turma tem de estar presente na sua aula. Por que que a galera tem que ir para a sua aula? Qual é a finalidade da sua aula? Para que que tem a sua aula? Para quê? A galera compra aula de dança? A galera quer dançar? Tem certeza que a galera quer dançar? Para quê?
Então, se você não der um propósito para a sua turma participar da aula, simplesmente você vai ser qualquer um. E os heróis não são qualquer um. Os heróis, eles são fora da curva. Então, se você não quer entrar nessa frequência, você tem que ter isso aqui, ó, conhecimento. Conhecimento é poder. Mas não é só o poder para os outros, e sim um poder interno, para você conseguir se superar cada vez mais. Então, quando você deixa claro o propósito do seu aluno, você explica, a minha aula vai capitalizar ainda mais a energia, vai fazer com que você seja mais produtivo, vai fazer com que você se supere cada vez mais, vai fazer com que o seu dia seja melhor, você vai ser mais feliz, você vai melhorar o seu humor, a sua comunicação vai ser melhor, porque a gente trabalha com linguagem corporal. Então, quando você tem isso bem claro, pode apostar que os seus alunos, mesmo naquele momento de que eu não acordei bem, eu briguei com minha mulher, eu briguei com meu marido, mas as pessoas vão para a sua aula, porque vão ter um propósito. Qual é o propósito? Fazer o upgrade da melhor versão. É esse o propósito da aula Today's. É as pessoas entenderem esse ponto. Tá, Thiago, mas qual é o próximo ponto do Mind Pro Dance? Mind Pro Dance tem um terceiro ponto que se chama conexão. Para você gerar conexão com o outro, você simplesmente não basta só ter uma aula incrível. Você tem que ser uma pessoa incrível. Você tem que ser uma pessoa magnética. E como que você pode ser uma pessoa magnética? Primeiro você tem que ter ativado ali o tônus do herói, que eu vou falar sobre isso mais para frente. E para você gerar conexão, você tem que fazer um estudo de campo. Como que funciona o estudo de campo? Estou chegando em uma academia nova, e aí o que você tem que entender ali? Os pontos. Daqui a pouco vocês vão entender na prática, com cada um aqui dos instrutores. Então, o que você tem que fazer? Você tem que saber como que é a cultura, como que são os gostos e como que são as pessoas. Porque se você não saber o mínimo, o básico, você não vai saber levar algo que realmente vai ser transformador. Você vai estar simplesmente tendo uma crença e chegando lá pode ser outra coisa. Então, isso é importante. Então, esse ponto do Mind Pro Dance faz a diferença. E eu te digo, isso você não vai encontrar em outras empresas nenhuma.